quanto mais para frente, mais pertinho, né, mais abençoado nós nos tornamos. Quem já está sendo abençoado até aqui, dá um glória a Deus bem forte. É uma bênção, né? Já recebemos 2 palavras de Deus assim maravilhosas. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, amados, em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17. Quem for achando vai dando glória a Deus. Aleluia. Irmãos, antes de eu ler o texto e a gente trazer a palavra do Senhor, nós estamos com o propósito, né, da gente comprar um maquinário, né, uma filmadora profissional, para que nós possamos estar gravando o seminário, né, até para aqueles irmãos que estão fazendo à distância, que estão fazendo online, possa ter um áudio melhor, possa ter um vídeo melhor. E também os cultos nós vamos estar gravando, e a gente quer dar excelência, né? E os cultos que nós vamos gravar vai servir também como material de apoio para o seminário. Então a gente quer dar uma excelência. Então a gente já está procurando, já estamos levantando, tá? O último levantamento aí não é um material barato, quase R$7.000 para a gente ter um material profissional. Mas olha para o irmão do lado e fala assim: você é rico, você pode ajudar. Profetiza, irmão. Ué, cadê os ricos aí? Diga assim: eu sou rico, eu vou ajudar. Nós vamos ter uma aparelhagem de excelência nesse lugar. Amém? Nós somos ricos porque nós somos filhos do rei. E Deus nos dará condições, e o mais rápido possível, dentro desse mês, a gente já terá nossa máquina aqui. Nós vamos trazer os valores para a igreja, e nós vamos lançar um desafio, cada um podendo ajudar como pode. Quem puder ajudar com R$500, quem puder ajudar com 200, com 100, com 50, com 20, com 10, com R$5, né? Quem puder ajudar. A gente vai lançar o desafio assim que eu tiver a definição do aparelho, os valores, tudo direitinho. A gente faz uma matemática aqui de quanto que a gente vai precisar, e aí a gente lança o desafio, e certamente a gente vai ter isso para a glória do Senhor. O recurso já existe, porque no reino de Deus não existe crise, no reino de Deus não existe escassez. Então a gente já tem essa máquina, a gente já tem essa filmadora. Eu já posso ver, quem dá um glória a Deus? Olha aí para o celular, que a gente está gravando no celular, mas vê se você enxerga ali uma filmadora. Quem está enxergando a filmadora? Dá um glória aí bem forte. Fala assim, ó, e eu vou estar junto dessa aí. Vou participar, amém? Então glória a Deus. Vamos ver o texto então da palavra, 2 Coríntios 5, 17. Diz assim, ó, nós vamos ler até o 21. Aliás, esse vai ser o tema desse mês. Todo mês a gente tem um tema, né? E como a gente está falando sobre justiça de Deus no seminário, o tema desse mês de outubro, o texto é 2 Coríntios 5, 17 ao 21, e a proclamação é: eu sou justiça de Deus. Diga assim: eu sou justiça de Deus. Amém? Ao longo de todo esse mês, você vai entender. Quem está fazendo o seminário, logicamente vai entender com mais amplitude. Mas só o fato de você estar nos cultos da igreja, todos os cultos, quarta, domingo de manhã, domingo à noite, esse mês de outubro, nós estaremos falando exatamente sobre o fato de sermos justiça de Deus. Isso vai mudar muito a nossa visão espiritual, vai ser algo muito profundo e poderoso. Então vamos ao texto, 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo, e por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Diga assim: em Cristo eu sou justiça de Deus. Em Cristo eu estou numa posição de justiça de Deus. Amém? Eu quero usar esse texto para trabalhar esse tema com os irmãos. A nova vida e o ministério da reconciliação. Repete comigo: a nova vida e o ministério da reconciliação. Quem está vivendo aqui uma nova vida? Quem é uma nova vida aqui? Eu quero que você saiba, e nesse texto nós vamos estudar isso, que eu sou uma nova vida, e como uma nova vida, eu tenho um ministério, e você tem um ministério. E esse ministério chama-se o ministério da reconciliação. Você vai sair daqui batendo no teu peito e dizendo: eu sou um ministro de Deus. Muitos pensam que quem tem um ministério é o pastor. O ministro é o pastor, é o apóstolo, é aquele que está pregando, é aquele que tem o ministério do louvor, que tem o ministério de um evangelista, de profeta, de mestre. Toda a igreja tem um ministério. E nós vamos provar aqui que você tem um ministério. E você vai sair daqui com vontade de exercer o seu ministério. Então olha para a pessoa do lado e diga assim: ministro, ministra. Você vai sair daqui hoje ministrando, porque Deus te chamou para isso. Então vamos ao texto para a gente entender essas verdades. Tem algumas verdades aqui que são poderosas. E se você não se distrair, eu espero pregar rápido, espero com a graça de Deus. Mas se você prestar atenção, algo poderoso vai acontecer aqui na tua vida. Eu ouso dizer que nessa noite você será transformado aqui nesse lugar. Pela palavra. Pela palavra. Então a primeira verdade que eu quero destacar, porque a gente vai ler aqui, ver os versículos, vamos discorrer. No versículo 17, olha aí na sua Bíblia, nós vamos ver aqui a realidade da nova criação. Existe uma nova criação de Deus e nós somos a nova criação de Deus. A igreja é a nova criação de Deus. A primeira criação de Deus foi Adão e Eva. Mas Adão e Eva quebrou, eles pecaram, eles se rebelaram contra Deus, foram expulsos da presença de Deus, se tornaram mortos espiritualmente. E nós, quando nos tornamos igreja, nós nos tornamos a nova criação de Deus. Quem dá glória a Deus? E a gente vê isso aqui, olha, bem claro no versículo 17, que diz assim: bateu o vento aqui, pulou na minha Bíblia, mas vamos aqui. Portanto, se alguém está em Cristo, ouça, se alguém está, não está dizendo se alguém está na igreja, ouça isso.
Estar na igreja é uma expressão religiosa. Eu estou na igreja. Eu vou à igreja. Isso tudo está errado. Eu não vou à igreja. Eu não estou na igreja. Eu sou a igreja. Isso é uma diferença enorme. Porque quem está na igreja é só um religioso que de vez em quando visita o templo, que chama-se de igreja, mas não é. A igreja é quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador e se tornou um com Ele. Ele se tornou igreja. Então diga assim: eu sou igreja e venho ao templo para, junto com meus irmãos, que formamos a igreja, o corpo de Cristo, viemos para adorar. Então, se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém é unido com Cristo, se alguém é um com Cristo, assim como o ramo e a videira é um, nós somos um com o Senhor Jesus. Quem está em Cristo aqui, dá um glória a Deus. Então, se alguém está em Cristo, a partir do momento que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é uma nova criação. O que significa isso? Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, é uma nova criatura. Isso significa uma transformação radical. Diga comigo, isso é uma transformação radical de natureza. Não é apenas uma reforma moral. Se alguém está em Cristo, é uma nova raça. Passa a ser uma raça eleita, conforme 1 Pedro diz para nós. É uma nova criação, recebeu uma transformação radical de natureza. Você tinha a natureza do primeiro Adão que caiu, agora você tem a natureza do último Adão que nos resgatou. Quem está entendendo isso? Quem é uma nova criação, quem é uma nova criatura, experimentou o novo nascimento e aconteceu no coração, no espírito, uma transformação radical de natureza. Você não tem mais a natureza de Adão, você não tem mais a natureza caída, você não tem mais a natureza de Satanás, você tem a natureza de Cristo, você se torna filho de Deus. Então isso é profundo. E a gente vai falar muito disso aqui, tá? Então, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Que coisas passadas são essas? Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas velhas passaram. A vida de pecado que nós tínhamos se passou. Aquela vida de condenação, nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós éramos inimigos de Deus, não queríamos nada com o Senhor, tínhamos uma vida na carne, no pecado. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas velhas, a vida de condenação ficou para trás. Quem dá um glória a Deus? E uma vez que ficou para trás, surgem coisas novas, ou seja, tua vida é uma vida nova, com expectativas novas, com a mentalidade nova, com a mentalidade de reino, com a mente de Cristo. Quem dá um glória a Deus aí pode bem dizer o nome do Senhor. Tudo se fez novo, você recebe uma nova identidade. Você não tem mais a identidade de Adão, você tem a identidade de Cristo. Você não tem mais o DNA de Adão, você tem o DNA de Cristo. Você não tem mais o DNA espiritual dos seus antepassados, você tem o DNA de Cristo. Você é uma nova criatura, Cristo quebrou
toda maldição passada, toda maldição hereditária, toda maldição do nosso passado, e somos uma nova pessoa. Isso é maravilhoso, irmãos. É isso que Jesus veio fazer por nós. Quem está entendendo? Diga comigo assim: o cristão não vive preso no passado, mas em novidade de vida. Você não tem mais passado, você só tem história. Porque o teu passado, Jesus passou o sangue dele e te purificou, e arrancou esse pecado, e escondeu no fundo do mar, e nem ele mais se lembra. E se Deus não se lembra mais do teu passado antes de Cristo, você não deve mais lembrar deles. Porque você é uma nova criação de Deus. Tudo se fez novo na sua vida. De Cristo, no momento que Jesus entrou na tua vida, daí em diante, é tudo novo. O que ficou para trás, esquece. Não interessa mais. É tempo de ignorância. Era tempo que o diabo reinava na tua vida. Mas quem reina na tua vida a partir de Cristo é Jesus Cristo de Nazaré. Dê um aplauso bem forte aí para ele, irmãos. Ele merece, ele é digno de toda a honra e toda a glória. O versículo 18 e 19, e eu gosto de ensinar assim, versículo por versículo, porque assim sendo, ninguém vai poder dizer que eu estou aqui filosofando ou dando uma palestra, porque a gente está estudando a palavra na sua essência, amém, igreja? Glória a Deus. Então veja só o versículo 18, vai falar para nós as verdades a respeito da obra da reconciliação. Existe uma obra de reconciliação. E nós vamos ver que obra é essa. Versículo 18 e 19 diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Quem dá um glória a Deus? Diga assim: a fonte da reconciliação é Deus. Que diz o texto: tudo isso provém de Deus. A tua reconciliação com Deus provém de Deus. A fonte da nossa reconciliação. Nós estávamos longe, nós estávamos afastados, nós estávamos mortos, e Deus nos reconciliou com Ele mesmo, em Cristo. Deus é a fonte. Não fostes vós que me escolhestes a mim, foi eu que vos escolhi a vós. Quem está entendendo isso? Outra coisa, o meio dessa reconciliação foi Jesus Cristo. Olha o que está dizendo. Olha o que está dizendo 18. Por isso tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. A nossa reconciliação com Deus foi feita por intermédio de Jesus Cristo. Por isso que ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Você só pode chegar a Deus, você só pode se reconciliar através de Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sem Cristo, sem o sacrifício dele na cruz do Calvário, todos nós estávamos condenados à eternidade no fogo do inferno. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que nós temos a salvação, a vida eterna, e estamos reconciliados com o Pai. Quem dá um glória a Deus? Agora veja só. E nos deu o ministério da reconciliação. Deus nos deu o que, igreja?
O ministério da reconciliação. Veja bem, primeiro Deus nos reconcilia com Ele. Quem aqui foi reconciliado com Deus por Jesus Cristo? Agora, ouça isso. Depois que você reconciliou com Deus, em Cristo, Ele te deu o ministério da reconciliação. Diga assim: eu tenho um ministério. E o meu ministério é o ministério da reconciliação. Ou seja, Jesus te reconciliou com Deus para que você, tendo o ministério da reconciliação, seja usado por Deus para reconciliar pessoas com Deus em nome de Jesus. Eita! Quem está entendendo diz glória a Deus. Olha aí, irmãos. O versículo 19 diz: ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus confiou à igreja a mensagem da reconciliação. Repete comigo: Deus confiou à igreja a mensagem da reconciliação. Dentro do teu coração tem uma mensagem que Deus colocou aí dentro, a mensagem da reconciliação. Você tem a responsabilidade de reconciliar pessoas com Cristo, porque Deus te reconciliou com Ele. Está estreito aqui hoje, hein? Sabe por quê? Porque Deus está chamando a igreja à responsabilidade. Todo membro de Cristo, tem algum membro de Cristo aqui? Sim, agora não foge não, irmão, tem, todo mundo aqui. Você não falou que era? Agora é. Então não foge a tua responsabilidade. Deus confiou a você, bate no peito e diga assim: Deus confiou a mim a mensagem da reconciliação. Deus confiou a mim a mensagem do evangelho. Não confiou ao pastor. O pastor tem a missão de equipar os santos, e os santos têm o ministério da reconciliação. Então, sabe por que esses bancos estão vazios? Por tua causa. Diga assim, aponta para um banco vazio e diga assim: pelo menos um eu vou preencher com uma pessoa, ainda esse ano, porque eu tenho um ministério, e o meu ministério é o da reconciliação. Por isso que Jesus mandou: fazer discípulos, ide fazer discípulos. Toda autoridade é me dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos. Jesus está dizendo: eu dou a cada um dos meus filhos a responsabilidade de fazer discípulos, porque eu dou a cada um de vocês um ministério, o ministério da reconciliação. Olha para o irmão do lado e diga assim: não fuja da tua responsabilidade. Você precisa ser um missionário na tua área de atuação. Primeiro, você tem que ser um missionário dentro da tua casa, porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder teu marido, tua esposa e teus filhos. Diga assim: o meu ministério vai começar dentro da minha casa, porque eu não aceito que o diabo leve para o inferno meu marido, minha esposa e meus filhos, e nem meus pais. Porque às vezes a gente quer ganhar o mundo inteiro, mas a gente não prega dentro de casa. E a maior pregação dentro de casa é a nossa vida. Porque nós somos uma carta viva, escrita, não por mãos de homens, mas pelo Espírito Santo. Você não precisa abrir muito a tua boca, você só tem que viver o Evangelho de Jesus de verdade. E a tua vida, tua postura se torna uma pregação viva, e tu se torna um missionário, e o teu ministério
da reconciliação é ativado. Quem entendeu isso aí? O seu trabalho é o teu campo missionário, é onde você vai desenvolver o ministério da reconciliação. Você vai ser usado por Deus no teu trabalho para reconectar pessoas a Cristo. Reconciliar. Porque Cristo está em você. E assim como Ele te reconciliou com Deus, Ele quer usar você para reconciliar pessoas. Quem está pegando isso aí, irmão? Na sua vizinhança, ali é o teu campo missionário. Na escola, na tua faculdade, ali é o campo missionário. Aquele momento que tu senta na van, uma pessoa sentou ao teu lado, ali é uma pessoa que é um campo missionário para você reconectar aquela pessoa com Cristo. É no ônibus, é na fila do banco. Eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. A partir de hoje, o teu ministério está ativado, o ministério da reconciliação. Tu vai ser um ganhador de almas, tu vai ser um discipulador, tu vai fazer a obra. Por quê? Porque você é uma nova criação. Porque você é uma vida nova. Porque você é uma nova raça. Porque você agora tem a natureza de Cristo. E você vai manifestar essa natureza para outras pessoas ao teu redor. Quem está entendendo isso, irmãos? Fala para o irmão do lado assim, você está entendendo, querido? Fala assim, ninguém mandou você vir hoje. Ó. Fala assim para a pessoa, quem mandou você vir hoje, irmão? Quem mandou tu estar assistindo esse vídeo aí hoje? Que é uma chamada de Deus, né? Do pastor não. É de Deus. E eu estou aqui como boca de Deus. Você tem um ministério. Você não é visitante. Você não é frequentador de igreja. Você é membro do corpo de Cristo. Nasceu de novo. Foi salvo para salvar pessoas do inferno. Quantas pessoas você conhece que se morrer hoje vai para o inferno? E o sangue dessa pessoa vai ser requerido de quem? De quem não cumpriu o seu ministério. O meu ministério, que é o da reconciliação, será requerido diante de Deus no tribunal de Cristo. Pessoas que Deus colocou no meu caminho, para eu ganhar, para eu reconciliar para Deus, e eu não fiz, eu me omiti, o sangue daquela pessoa será requerido da minha mão. Está na hora da igreja ser igreja. E ser igreja não é vir aqui para receber bênção, é vir aqui para se alimentar espiritualmente e chegar lá fora, jorrar o rio de água viva que está dentro de você. Porque um rio parado vira poça suja. Igual o mar morto, é morto. Tem um peixinho. Porque ele só recebe, nunca flui. E tem crente que só recebe, 50 anos de igreja, só recebe, é a mesma rotina, vem no culto, recebe, oh Deus, coisa boa, que palavra, e não dá nada para ninguém, não ministra nada para ninguém, não libera nada para ninguém, fica uma poça suja, represada, sem vida, apenas um religioso. Não será assim com você, porque Deus nessa noite está ativando o teu ministério, o ministério da reconciliação. Quem aceita o seu ministério aqui, dá um glória a Deus aí bem forte. E ai de você se não aceitar. A gente tem que parar com esses discursozinhos religiosos, irmão. Nós servimos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que é Senhor de nossas vidas. Se Ele é o Senhor, Ele é dono, Ele mandou a gente cumprir. Ou então Ele não é Senhor. Então Ele diz assim, por que vocês me chamam de Senhor e não fazem a minha vontade? Então Ele não é Senhor. Quem está pegando, irmãos? Oh, glória a Deus. O Evangelho da reconciliação foi confiado à igreja. Não somos apenas reconciliados, mas fomos chamados para reconciliar pessoas para Jesus. Esse é o nosso ministério. Quem está entendendo, queridos? Glória a Deus. Agora o versículo 20
vai ampliar na nossa cabeça esse ministério da reconciliação. Diz assim, ó, portanto, esse portanto aqui liga o contexto anterior e o contexto posterior. Portanto, já que você é uma nova criação, glória a Deus, já que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, e já que você tem o ministério da reconciliação, porque você foi reconciliado com Deus para reconciliar pessoas para o reino, portanto, somos embaixadores de Cristo. Meu Deus, diga assim, eu sou embaixador de Cristo. Ah, você não acreditou nisso não, deixa eu ver se tu acredita, repete comigo, eu sou embaixador de Cristo. Sabe o que é embaixador? É o representante legal. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, eu nem sei se tem agora com essa briga toda, né? Mas vamos dizer, o embaixador da China, já que o Lula está bem assim com a China, o embaixador da China aqui no Brasil é o representante da China aqui, é a autoridade da China nesse território. Você é embaixador de Cristo, você é a autoridade do céu na terra. Diga assim, eu sou autoridade, governo, porque eu sou embaixador de Cristo, eu sou representante legal, eu carrego o nome de Jesus, eu carrego a autoridade dele. Meu Deus, isso é muito forte. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Eu te dei o ministério da reconciliação, porque você é uma autoridade espiritual, tu é o meu embaixador. Tu é a representação do céu na terra. Então aonde você passar, reconcilie pessoas com Jesus. Reconcilie teus filhos com Jesus. Reconcilie teu marido, tua esposa, teus pais, tua parentela. Reconcilie aqueles que estão ao teu redor com o Senhor. É o teu ministério, não se omita. Agora, sabe por que muitas das vezes a gente se omite nesse nosso ministério? Porque a gente não conhece a palavra, porque a gente não aprende a palavra. Muito bem, o Senhor mandou a gente construir um seminário aqui dentro da igreja. É como o Espírito Santo falando, eu quero começar um novo tempo nesse ministério. Eu quero levantar líderes poderosos nesse ministério. O Espírito Santo falou, eu vou levantar pastores extraordinários nesse ministério. Mas eles precisam ser treinados, eles precisam ser preparados. E Deus falou comigo, levanta um seminário e ministra para o meu povo. E o seminário já está indo aí para o segundo módulo. E está extraordinário. E o que eu estou te pregando aqui é um tópico do que estamos estudando. Toda terça-feira ao vivo, e alguns presencial, e alguns estão fazendo online. Você tem que se capacitar. Você tem que aprender. Você tem que adquirir conhecimento. Porque você só vai desenvolver o ministério da reconciliação se você aprender a palavra em profundidade. Para deixar de ser menino e crescer numa maturidade espiritual sobrenatural, para você cumprir o teu ministério, o propósito de Deus na tua vida. Então eu vou fazer aqui uma chamada. Quem não se matriculou, se matricule. Porque esse seminário é por módulo, nós estamos no segundo módulo. Nós vamos ter 23 módulos, a gente começou o segundo. Então catuca o irmão do lado e fala assim, ei, dá tempo para você ainda. Ai pastor, já não tem mais idade, não tem? Minha irmã, quantos anos a irmã? Não precisa falar, a irmã tem mais de 50 anos. Não precisa falar não. Não, não tem problema de falar não você? Você é sarada com isso? Porque tem mulher que, quando ela é novinha, é 18 anos, é 23, agora passou dos 50, não quer saber a minha idade, não. Tu quanto? 64. Está fazendo seminário, senta aqui no primeiro banco.
Ela mesma falou aqui no próprio congresso, eu tenho dificuldade de leitura, não falou aqui para nós? Falou, pastor, não sei nem se eu vou tirar nota. Fez prova. Tirou 7,5 na primeira matéria. 7,5. Para quem não lê fluentemente, tem alguma dificuldade, né, minha irmã? Você mesmo compartilhou, compartilha comigo. Mas Deus dá graça para quem quer aprender. Agora é uma desgraça quem não quer nada. Então o Espírito Santo, não sou eu não, o Espírito Santo está te convocando a estudar e se preparar, porque a tua igreja está preparando obreiros de excelência. Eu vou dizer para você, tem gente de várias outras igrejas fazendo. Tem mais gente de outras igrejas do que na nossa. E eles ficam esfregando a mão assim para chegar o dia, chegar aqui, vamos lá. Nós estamos dando... Tem que ajustar o machado, porque se o machado está frouxo, como é que você ajusta o machado? Estudando, buscando conhecimento da parte de Deus. A palavra do início aí. E não é com o machado emprestado, é com o teu próprio entendimento, o teu próprio conhecimento, porque machado emprestado se perde, mas aquele que é teu, você faz a obra. Olha aí. Olha o manto, olha o rolo descendo. Tu tem um ministério, agora você tem duas opções. Deixa o teu ministério passar e vai na presença de Jesus um dia e dizer para ele, eu enterrei o meu talento, eu não cumpri o meu ministério, eu não fiz discípulo, eu não ganhei alma, eu não fiz nada, eu só frequentei a igreja. Jesus vai olhar no teu rosto, o que você acha? O que você acha? Então quero dizer para você uma coisa. Matricule-se, ainda dá tempo. É por módulo. Você pode fazer um módulo, começou agora. Seja, essa semana você já pega a apostila, já foi gravada a aula, pronto, você está dentro. Na saída aqui, fala com a apóstola, eu quero me matricular nesse curso. Deus me chamou para fazer. Agora, uma coisa eu garanto para você. Olha aqui, olha para mim aqui, vocês estão olhando aí. Depois desses 2 anos, porque esse é um curso de 2 anos, se não mudou nada na tua vida, está escrito aí, está resgatado aí. Está gravando, meu filho? Tá gravando bem? Então eu vou falar para você. Se não acontecer nada na tua vida em 2 anos, vou ampliar isso aqui. Se em 2 anos você não crescer o equivalente a 20 anos, eu te devolvo todo o dinheiro das apostilas, que são apenas R$25. Todo. É só falar comigo, pastor, eu fiz os 2 anos, não me acrescentou nada. Eu vou pegar o cartão, eu vou pedir emprestado para o Marcelo, alguma coisa assim, e vou te pagar tudo. Tá bom, Marcelo? Me dá essa voz aí, Marcelo. Ou então eu peço para o Pedro também para me dar uma ajuda. Vocês estão falando dos caras grandes aí da igreja. Edu, dá uma força, Edu. Dá uma força aí pro teu irmão. Então, querido, eu estou falando isso para você. Porque Deus tem um ministério. Ai, pastor, isso não é para mim não. É para você sim. E você está numa igreja com um projeto extraordinário que vai fazer você crescer. Você só fica de fora, se quiser. Ai, pastor, mas R$25. R$25 você não paga uma pizza. Muda a mentalidade. Muda a mentalidade. E ninguém aqui deixa de estudar porque não tem. Porque se não tiver, alguém vai dizer assim, faz que eu pago. Eu garanto para você. Porque a nossa igreja é tudo simples, tudo gente simples. Mas é uma igreja rica aqui no coração. E não vai faltar o recurso. Quem dá um glória a Deus? Fala para o irmão do lado, tu tem um ministério. E tu vai cumprir ele direitinho. Por quê? Diga assim, porque eu sou um embaixador de Cristo. Então olha o versículo 20.
Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo. Amado, Deus está apelando. A que ponto nós chegamos? Deus tem que apelar para a igreja. É o que está escrito. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus está suplicando para a igreja se levantar, para reconciliar outras pessoas que estão perdidas com Ele. Assim como você foi reconciliado e vai morar no céu, e foi quebrado toda a maldição da tua vida, e você está vivendo com Cristo dentro de você, mas tem gente que está escravizado pelo inferno, tem gente escravizado pelo diabo, tem gente que está aprisionado no espírito, na alma e no corpo. Sabe por quê? Porque o nosso ministério está sendo negligenciado. E Deus está suplicando, Deus está fazendo um apelo. Abra a tua boca. Você que nasceu de novo, você que é uma nova raça, você que é uma nova criação, você que tudo se fez novo na tua vida, você que é embaixador de Cristo, abra a tua boca. Eu te dei um ministério, é o ministério da reconciliação, e que a mensagem da reconciliação saia da tua boca. Você só tem que pregar, porque quem vai mudar o coração das pessoas é Deus. Não é você que reconcilia ninguém, você apenas exerce o seu ministério de pregar a mensagem de Cristo. E quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. E se a pessoa não quiser, o sangue dela não será requerido da tua mão, porque você fez a tua parte. Quem está entendendo, irmãos? É sério ou não é sério essa palavra? É muito sério, muito sério. Muito sério. E aqui no versículo 21 a gente vê a base da nossa reconciliação. Versículo 21. Presta atenção, e aqui a gente termina. Falei para você que seria rápido? Quando eu sou longo é porque o texto é longo. Você já reparou? Não reclama da minha mensagem não, queridinho. Se o texto é longo, a mensagem tem que ser o quê? Longa, porque eu vou pregar andando nela. O Espírito Santo me deu uma sabedoria agora para me dizer, obrigado. O texto é curto, a mensagem é curta. Fala para o irmão do lado aí, ó, não reclama mais com o varão não, hein? Depende do texto, não depende dele. Foi boa essa, irmão? Foi boa? Oh, obrigado, Jesus. Então aqui, ó, versículo 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Irmão, pega isso aí. Deus, o nosso Pai, tornou pecado aquele que não tinha pecado por nós. O que significa isso? A justiça de Deus exigia um pagamento. A justiça de Deus exigia que o preço do pecado fosse pago. O Deus justo exigia um pagamento do homem. Porque o salário do pecado é a morte. E a alma que pecar, essa morrerá. Então qual foi o plano de Deus, irmão Francisco? Cristo, que é o próprio Deus glorificado, a segunda pessoa da triunicidade, ele desceu, se fez carne, se fez homem. E quando ele, como homem, ele foi o homem perfeito, o único homem perfeito. Jesus nunca pecou, nem em pensamento. Jesus foi o único, nem Moisés, nem Abraão, ninguém. Jesus foi o único que cumpriu toda a lei, letra por letra, porque ele era o homem perfeito, o Deus encarnado. E somente um homem como Jesus teria condições, o justo, morrer pelo injusto. Então Jesus, o Pai o entrega na cruz, e
o fez pecado. O pecado de toda a humanidade cai sobre Jesus ali na cruz. Jesus se torna maldição do mundo. Todo pecado que você possa imaginar, adultério, assassinato, prostituição, pedofilia, tudo que você imaginar de mais horrendo, caiu sobre Jesus na cruz. O Pai o fez pecado. Jesus na cruz, ele encarnou a personificação de todo o pecado que existe no mundo. Estava levando sobre isso. Por isso que ele grita: Deus meu, por que me desabandonaste? Naquele momento nem o Pai nem o Espírito Santo podia estar com ele estava só. Essa foi a maior dor de Jesus. Não foi a cruz, foi a ausência de Deus. Pela primeira vez na eternidade. Meu Deus. Então o Pai o fez pecado. Agora olha que coisa maravilhosa, irmão. Isso aqui é um texto para a vida toda. Deus o tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Quem dá glória a Deus? O Pai o fez pecado, para que nele nós, pecadores, cujos pecados foram lançados na cruz, agora em Cristo nos tornássemos justiça de Deus. Entenda uma coisa, lá na cruz aconteceu uma substituição, diga, substituição. Lá na cruz, Jesus assume o nosso pecado e libera sobre nós a sua justiça. Quando você crê nele, que ele é teu único, suficiente Senhor e Salvador, quando você se arrepende dos seus pecados, todas as tuas transgressões e iniquidade é o pecado de toda a tua geração anterior a você, é como se fosse um cordão umbilical das gerações anteriores sem iniquidade. Toda iniquidade, toda maldição, tudo foi lançado sobre ele, ele recebeu sobre ele. Quando você creu nele, ele pega a justiça dele e joga sobre você. Ele tira o teu lixo, o meu lixo, e coloca a justiça dele em nós. Meu Deus. E aí a palavra de Deus diz que pelo mérito do sacrifício de Jesus, pelo mérito do sangue de Jesus, porque ele se fez pecado em nosso lugar, porque ele pagou a nossa dívida, nós, a partir desse momento, nascemos de novo, nos tornamos uma nova criação, uma nova raça, nos tornamos justiça de Deus. Você passa a ser justo. Jesus te declara justificado, Jesus te declara justo, como se você nunca tivesse cometido um pecado, porque ele pagou a tua dívida e colocou em crédito para você e para mim a justiça dele. Então diga assim: eu sou justiça de Deus. Você não é mais pecador, você é justiça de Deus. Pecador é quem pratica o pecado, justiça é quem pratica a justiça. Pastor, mas eu ainda peco, mas não sou pecador. Porque o pecador tem prazer no pecado, nós não temos mais prazer no pecado, nós não somos mais praticantes do pecado, porque nós nascemos de novo, mas ainda cometemos pecado. Mas quando você peca, você tem um advogado, que você confessa, abandona, e você continua na tua aliança com Deus como justiça de Deus. Isso é uma posição de aceitação. O Pai passa a olhar para você como se fosse o próprio Jesus Cristo. Ele olha para você através do sangue de Jesus. Quem dá um glória a Deus bem forte? Isso muda tudo. É isso que a gente vai estar estudando o mês inteiro no seminário e o mês inteiro aqui na igreja. Mas tem aqueles que gostam de escolher um culto para vir, vai ficar com a metade do conhecimento. Mas aqueles que, não, eu preciso crescer, eu preciso absorver a palavra, então eu vou em todos os cultos da igreja, porque eu quero crescer. E de preferência eu vou fazer o seminário presencial também. É sacrifício, querido. Porque o maior sacrifício ele já fez. Por que eu não posso fazer um pouco de sacrifício por amor a ele? Por causa de um cansaço?
Porque você está trabalhando muito. Quem te deu o trabalho? Quem te deu tudo que você tem? Foi Ele. Por que na hora de fazer um sacrifício para Ele a gente não pode fazer? Quem entendeu, irmãos? Então veja, em Cristo recebemos uma nova vida. Somos reconciliados com Deus e chamados para anunciar a reconciliação, amém? E tudo isso se fundamenta na obra substitutiva de Cristo na cruz do Calvário. Repete comigo essa frase que está anotada aqui. Deus nos transforma em nova criação, nos reconcilia em Cristo e nos envia como embaixadores em seu nome. Mais uma vez, Deus nos transforma. Melhor ainda, fala assim, Deus me transforma em uma nova criação, me reconcilia em Cristo e me envia como embaixador do seu reino. Quem diz glória a Deus? É isso aí. Amém? Quem recebeu essa palavra? O Senhor traz um desafio para a igreja. Por tudo isso que nós somos, nova criação, filhos de Deus, embaixador de Cristo, por conta de tudo isso, um ministério foi dado a cada um de nós, o ministério da reconciliação. Fomos reconciliados com Deus para reconciliar outras pessoas com Deus. Olha que maravilha, irmãos. Nós somos missionários. Em cada lugar que a gente passa, temos a mensagem da reconciliação. Nessa noite aqui, Deus sela a tua boca e o teu coração com a mensagem da reconciliação. E a minha oração em nome de Jesus é que o Senhor coloque no meu coração e no teu paixão pelas almas perdidas, paixão pelo discipulado, paixão para cumprir o nosso chamado e o nosso ministério. Deus tem um plano e um propósito na vida de cada um de nós, e esse propósito é reconciliar pessoas com Jesus. Teu marido vai se converter a Jesus. São decretos agora que eu estou liberando espirituais. Tua esposa, se não for crente, vai se reconciliar com Jesus. Teus filhos vão voltar para Jesus. E os pais aqui que têm filhos pequenos, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer, ele não se afasta. Se afasta, é porque alguma coisa faltou do seu ministério dentro de casa. Não estou dizendo daqueles escorregõezinhos que o jovem dá, né? Que às vezes ele dá uma escapulida. Não estou falando disso não, estou falando daqueles que estão no mundão mesmo e nem conhecem nada de Cristo. É tua responsabilidade. Teu primeiro ministério é com teu filho e tua filha, pequenininho. Ensina o caminho do Senhor. Em vez de ficar botando celular, desenho na mão dele para ficar distraindo, aprenda a colocar uma Bíblia infantil na mão do teu filho e da tua filha. Conta historinha para ele. Eu estava na sexta-feira, tem a consagração, eu fico com o Daniel e com a Rebeca. Agora veja bem, eu sou o tio da escolinha das crianças sexta-feira. Aonde nós vamos parar? Hã? Ficou Daniel e Rebeca. Vamos brincar nada, vamos contar a história da Bíblia. Quem vai começar? Ficou um no ping-pong com o outro. Um contava uma história da Bíblia, um contava de Daniel, outro contava de Davi, outro contava de outro. Eu fiquei assim, meu Deus, e cada coisa tremenda. Mas sabe por quê? Porque tem pai que ensina, tem mãe que ensina. E graças a Deus tem avô também que ensina. E essas sementes aí, lá na frente, é isso aí que vão segurar eles lá na frente. É a semente da palavra, é a semente viva. Quem dá glória a Deus, irmão? Amém? Não vou me delongar mais, acabamos. Mas eu quero que você seja desafiado aqui. Pode ficar em pé em nome de Jesus. Quem aqui está sendo desafiado hoje para algo diferente? Amém? Agora,
Catuca o irmão do lado e fala assim: agora é contigo, a mensagem foi entregue. Teu ministério foi desvendado, agora é tua responsabilidade. A minha função é essa, é mostrar o caminho, é ensinar. Por algum tempo eu parei de fazer isso, sim, por causa de algumas frustrações, mas a rota foi recalculada e eu voltei na posição original. E agora, queridinho, ninguém para mais. Quem dá glória? E vamos para frente em nome de Jesus. Amém? Quem você é? Olha a identidade que você recebeu aqui hoje. Quem você é? Justiça de Deus. Você não é mais um pecador condenado, um pecador miserável. Você é justiça de Deus. Você está numa posição de aceitação diante do Pai. O Pai olha para você e vê pela lente de Cristo. Você é aceito, você é aprovado. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Levanta a mão direita. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em nome de Jesus, eu ativo na tua vida agora o ministério da reconciliação. A mensagem da reconciliação está no teu coração, está na tua boca, e eu decreto em nome de Jesus uma fome, uma sede de aprender a palavra, afiar o machado para cortar a árvore com dedicação e habilidade, em nome de Jesus. Seja ativado no teu espírito, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor, dê um grito de vitória, aleluia.